quanto mais você mantém o que não é para você, mais você adia o que é. Isso tem um pouco a ver com aquela questão de cliente ideal, também tem a ver com nosso propósito principal, nossa ideia, nossa big idea a respeito dos nossos objetivos. Eu sei que muita gente tem dificuldade com propósitos e eu acabei escrevendo ontem, no domingo, sobre esse tema. Eu li essa frase, vou repeti-la. Quanto mais você mantém o que não é para você, mais você adia o que é. E aí eu escrevi um story e depois fiquei de falar mais a respeito. Mas eu achei melhor eu gravar um vídeo para ser um pouquinho mais profundo a respeito disso e de repente virar alguma chave aí para você. Então vou repetir rapidamente o que eu escrevi naquele primeiro story depois dessa frase para fundamentar aqui e depois me aprofundar nesse tema. Eu dizia, lembra daquele conceito sobre se você está fazendo algo que não te leva ao seu objetivo, você está se distanciando? Muitas coisas nos distraem e acabam às vezes nos fazendo andar na direção contrária. Sempre que tomamos uma decisão, seja a mais simples possível, é importante avaliar se ela nos aproxima da nossa meta. E todo o resto é distração. Também por isso eu recomendo não seguir várias pessoas que falam sobre o mesmo tema, quando você quer se inspirar ou então eventualmente modelar essas pessoas. O que é modelar? É fazer algo paralelo, mas que tem muito traço daquilo que você está vendo no comportamento daquela outra pessoa, né? Então, é como fazer fazer 3 cursos diferentes para aprender a crescer no Instagram, por exemplo, que ensinam métodos e fundamentos incongruentes entre eles, que são diferentes, né? Eles vão para os lados opostos ou algo assim, lados diferentes, às vezes nem concordam entre si. E um detalhe aí é que pode ser que todos eles funcionem, mas você precisa focar em um só e seguir a receita desse à risca. Você não pode ficar fazendo Frankenstein, emendando processos, procedimentos, porque essas receitas elas são únicas, com a vivência de cada um deles. Então normalmente é colhido de forma empírica, e se você tentar percorrer todos os caminhos, você vai acabar se cansando muito e não vai chegar a Roma, né? Não dá para você percorrer todos os caminhos. Você precisa percorrer um só, que todos eles levam a Roma. E eu vou me aprofundar agora mais a respeito disso, que é a teoria do foco. Ela é amplamente suportada por estudos em psicologia e marketing, e tem um estudo clássico da doutora China Liengar e do Mark Lepper, que mostrou ter muitas opções, que pode realmente paralisar. Ter muitas opções pode realmente paralisar a tomada de decisão e diminuir a satisfação. Isso se aplica diretamente ao seu processo de aprendizado e à aplicação de novas estratégias. E quando você decide seguir um caminho específico e se compromete com ele está simplificando o seu processo mental e operacional. Isso não vai só reduzir o estresse, mas vai também aumentar as suas chances de ter sucesso. Puxando um gancho a respeito disso, eu quero que você pense um pouco sobre a lei de Pareto, aquela do princípio 80-20, né, que afirma que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. E concentrar-se em uma única estratégia eficaz, né, desde que ela tenha comprovação de que ela tem algum resultado, permite que você coloque toda a sua energia nos 20% que realmente faz a diferença daquela estratégia, daquela receita, né? E um exemplo prático disso é que quando você escolhe um mentor ou um curso, sei lá, de marketing digital,
se você se deixar levar pela tentação de experimentar vários métodos ao mesmo tempo, você acaba perdendo tempo aprendendo sobre a mesma coisa de formas diferentes. Então, assim, não são todos que funcionam, mas muitos funcionam. E você precisa escolher aquele que ressoa com você, aquele que tem a ver com seus valores e com seus objetivos. E quando você segue uma abordagem de forma consistente, você cria uma base sólida sobre a qual você pode construir alguma coisa. E é importante lembrar que a consistência é fundamental. E isso que vai diferenciar aqueles que atingem as metas daqueles que ficam pelo caminho, que acabam se distraindo ou desistindo antes de chegar a algum lugar, né? Isso tem a ver com aquele conceito que eu falo de quando você planta a semente da cenoura, você precisa de 2 meses para aparecer o verdinho para começar a crescer a cenoura ali. E depois ainda espera mais 2 meses, às vezes 3, para que haja uma cenoura para você colher. E você não está vendo nada acontecer, só está ali o verdinho para fora da terra. Tudo que está acontecendo é lá dentro. Então, neste momento, muitas pessoas acabam cancelando o caminho delas, desistindo daquilo e partindo para outro. Então, se você continuar mudando de direção e tentando integrar metodologias que são conflitantes, você vai acabar diluindo os seus esforços e no final não vai alcançar o resultado, o sucesso desejado que você olhou para ele, né? Então, para manter o foco, você precisa avaliar cada decisão com uma pergunta. A pergunta é simples e é o que eu faço no meu dia a dia quando eu tenho coisas mesmo as simples para poder escolher, para poder decidir. Isso me aproxima do meu objetivo? Se a resposta for não, você vai precisar reconsiderar. Você vai precisar estar disposta a eliminar as distrações e se comprometer com um caminho claro e mais consistente. Toda vez que a gente escolhe um caminho que não é claramente um sim para o nosso destino, né? Aquilo é uma distração. Então você precisa olhar muito para isso. Tem um livro muito legal para quem quiser se informar a respeito desse lance de tomar decisões, de como saber se as decisões que a gente está tomando tem a ver com o nosso propósito, né? E como fazer essas decisões de forma mais acertada com o nosso propósito, que é o Essencialismo. É um livro sensacional, que vale ler mais de uma vez. Ele estava no nosso clube de leitura aqui do MCD. E assim, foi um dos livros mais interessantes da gente. A gente deu muita sorte com a sequência de livros que a gente colocou. E foi um dos mais interessantes que a gente teve, que ele falava muito sobre esse conceito de se não for um sim óbvio, é um não óbvio. E quando você olha para esse tipo de decisão, ele tem a ver, por exemplo, com será que eu saio desse consultório que eu pago uma comissão altíssima para os meus locatários ali? Será que eu... locatários não, locadores, né? Será que eu continuo no convênio que paga menos ou experimento um pouco mais de risco, mas aumento o ganho no particular? Acontece que essa questão de risco, só para pegar uma tangente rapidinha aqui antes de terminar esse conteúdo, esse negócio da tangente dessa tangente é bem interessante. O risco que a gente fala a respeito o risco tomado que a gente tem, né? Quando a gente sugere para os nossos clientes, para os nossos mentorados irem para o particular 100%, ele é injustamente chamado de risco, né? Porque quando você faz a coisa direitinho, na média,
do seu faturamento e do seu investimento, você não tem tanto risco quanto trabalhar para alguém, desde que você faça tudo direitinho. Então você tem que entender que se você trabalhar para uma empresa e não for fazer o seu trabalho direito, você vai também estar em risco, né? Você vai ser mandado embora, você não vai receber o seu salário e por aí vai, né? Tudo que se desdobra em não fazer um serviço direito, né? Em não entregar o que você se propõe. Agora, quando você resolve fazer o seu consultório particular, você não pode achar que você vai só colocar aqui no Instagram ou no YouTube ou no Google, qualquer outro lugar, algum post gratuito, orgânico, e um percentual pequeno de pessoas vai visualizar aquilo e vai entrar em contato com você porque foi impactado. Isso não é o que você tem que fazer. A sua lição de casa ela vai além disso. Ela não é complicada, ela é simples, mas ela precisa ser consistente e principalmente uma palavra que você deve ver muito por aqui, né? Deve ouvir muito por aqui, é intencional. Se você não estiver com a receita na mão para seguir cada um dos passos da receita, no final do dia, o seu pudim ele não vai ficar legal. Ele vai ficar insosso, sem os ingredientes necessários para que ele funcione, para que ele seja realmente um pudim. E aí vai ser qualquer coisa, menos um pudim. Então, você precisa seguir a receita para que as coisas funcionem. E seguir a receita não é só abrir o consultório, né? Você precisa dos pilares de um negócio funcionando. A gente tem pelo menos 3 pilares aí, que é público, então você tem que ter tráfego, né? Você tem que ter pessoas passando na sua vitrine, aí, uma metáfora, né? Então você tem que ter público, demanda, pessoas passando na sua vitrine, então você precisa de exposição, você precisa de marketing, você precisa de publicidade, que são coisas diferentes, né? Marketing é a estratégia que você vai usar de divulgação e a publicidade é o seu anúncio em si. Então você vai precisar de canais de comunicação para informar que você está ali, né? Falar, oi, aqui existe um médico oftalmologista, um pediatra, um cardiologista, por exemplo. A outra coisa é, toda empresa, você precisa ser visto como uma empresa, né? Toda empresa precisa de um comercial. Então você vai precisar de vendas, você vai precisar de ações que sejam direcionadas às vendas. Então, trazer o público, o comercial, que é o que vai fazer as vendas. Sem vender, uma empresa não se mantém, né? Ela não existe sem vendas. E você vai precisar da parte mais importante do processo, que é o cliente. Então, o seu paciente ele vai precisar ser bem atendido. É o que a gente no marketing chama de produto, né? Você precisa entregar alguma coisa. E esse entregar alguma coisa, ele precisa ser excelente. Ele não precisa ser o melhor do mercado, mas ele precisa ser a sua forma excelente de entregar. Não a sua forma medíocre, a sua forma excelente. Então, precisa exceder o que você está se propondo a entregar para ele. E quando você conseguir fazer isso, você fideliza esse cliente. E aí esses 3 pilares do negócio eles são atendidos e aí você consegue fazer a coisa ser viável. Eu sei que isso parece ser muito diferente, é uma conversa mais profunda, muito diferente do que você está acostumado a ver aqui pela internet, mas porque as pessoas querem ensinar formulazinhas. E aqui não é uma formulazinha. É algo sério, com muita profundidade para um jogo mais longo, para uma maratona, e não uma corridinha de 50, 100 metros. Então, para correr a maratona, você vai precisar de preparo físico, você vai precisar de equipamentos específicos, você vai precisar de conhecimento a respeito disso, você precisa saber qual é o caminho que você vai trilhar e precisa de insumos para isso e de parceiros também para isso. E é esse um convite para que você se aprofunde melhor nisso. Se essas coisas, esse monte de conceitos fazem sentido para você de alguma forma, seja aqui no Instagram ou no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo, você pode seguir o nosso perfil lá no Instagram,
@Balance Mentoria. É uma mentoria especializada em médicos, que sou eu, um dos mentores, Marcelo Guernieri, e o Dr. Flávio Pediatra, que é o @Flávio Pediatra, né? Dr. Flávio Melo, que é o meu sócio. Nós somos os dois mentores dessa mentoria. E você pode, inclusive, saber se essa mentoria serve para o seu momento de negócio. Uma coisa para você não perder tempo nós não atendemos médicos integrativos, médicos integratistas, né? Se você é da medicina integrativa, desculpa, a gente não tem como te atender. Mas se você não for baseado em ciência, evidência científica, você pode chamar a gente para conversar. E como que você faz isso? Vai lá no Instagram, abre o direct e manda uma palavra para nós. Só uma palavra e está tudo certo. Manda anamnese. E o nosso time vai entrar em contato com você, vai responder para você, e você precisa só de compromisso. Por quê? Você vai conversar diretamente comigo por 30 minutos. Eu vou fazer uma anamnese situacional do seu negócio para saber quais são as oportunidades que você tem dentro do seu negócio que nós podemos te ajudar a suplantá-las, a implementá-las, os objetivos que você tem mais próximos que podem ser atingidos com a ajuda da mentoria. E aí, no final das contas, se isso fizer sentido para você e você não tiver uma questão financeira a respeito, você pode ter o compromisso maior, que é participar da mentoria conosco. A nossa mentoria, você pode ter mais detalhes a respeito dos entregáveis dela no site www.balancementoria.com.br. E espero você lá no nosso direct. Vai ser um prazer falar com você.